Alvo de obras de recuperação, o Convento de Jesus foi acompanhado de várias intervenções arqueológicas. A última incide sobre a ala nascente dos claustros, onde várias freiras, a viver em clausura, foram sepultadas ao longo dos tempos. Da investigação deste local, muito mais se ficará a saber sobre outros cotidianos vividos no atual Monumento Nacional. As paredes, e até o próprio chão do Convento de Jesus, fundado em 1490, guardam testemunhos de 5 séculos da história de Setúbal e do país. No início do mês de outubro, a Câmara Municipal deu início a trabalhos de arqueologia no Monumento Nacional, que incidem na ala nascente dos claustros, recentemente recuperados através de profundas obras de remodelação. Esta ala dos claustros do Convento de Jesus não tinha sido intervencionada no decorrer das obras que foram realizadas agora, portanto 2014-2015, porque nesta ala já sabíamos que estavam os enterramentos das freiras mais recentes, portanto os enterramentos do século XVIII, e na altura, para não atrasar a obra, optámos mesmo por fazer esta intervenção arqueológica à parte e começámos, portanto, agora há cerca de um mês, no início de outubro. Pelas características deste convento, que era um convento de clausura, portanto nós sabíamos que as freiras também viviam aqui em clausura e eram enterradas aqui nos claustros. Sabíamos também que as alas, porque também está referenciado nas crónicas conventuais, escritas por 2 freiras, a primeira no século XVII pela Leonor de São João e depois uma já no final do século XVIII pela Ana Maria do Amor Divino. Essas crónicas dão-nos essas informações e diziam-nos exatamente quais eram as alas claustrais onde estavam os enterramentos, e sabíamos que era na ala virada à nascente, que é a ala que tem a sala do capítulo, e na ala virada a sul, que é a ala que dá diretamente para a Igreja de Jesus. É nesta zona que se encontra boa parte das sepulturas das freiras que habitaram o Convento de Jesus a partir do século XVIII e inclusivamente de algumas de períodos anteriores. O piso do convento foi subido e dizem-nos as crónicas, os documentos escritos, que foi subido cerca de 3 palmos, o que equivale a cerca de uns 30 centímetros mais ou menos. Isto porquê? Porque tem a ver com as características do sítio onde o Convento de Jesus foi implantado. Portanto, as freiras sempre tiveram problemas com inundações e com as umidades e, a certa altura, resolveram mesmo subir todo o piso dos claustros e mesmo de algumas salas no seu interior para tentar resolver o problema que elas tinham com as inundações constantes. Quando esse piso é subido, os enterramentos a partir, lá está, portanto, as freiras que faleceram a partir dessa data, 1778, que foi quando o piso foi subido, foram então enterradas, e nós sabemos, porque também nos é descrito pela crónica da Ana Maria do Amor Divino, que foram enterradas na ala nascente. Para além do mais, só na ala nascente nós tínhamos as lajes de pedra que nos indicavam onde estavam as sepulturas das freiras que foram enterradas a partir de 1778. A antropóloga física, arqueóloga e professora universitária, Natalia Antunes Ferreira, é a responsável científica do projeto, que é também acompanhado de perto pela arqueóloga municipal Maria João Cândido e coadjuvado por Inês Lisboa, voluntária com formação na área das ciências criminais e forenses, assim como por 4 assistentes provenientes do Instituto do Emprego e Formação Profissional, através do programa SEI, Contrato Emprego e Inserção. No espaço de algumas semanas, esta equipa realizou escavações, que puseram a descoberto várias sepulturas de freiras clarissas, da Ordem de Santa Clara, que ao longo de séculos ocuparam em regime de clausura o Convento de Setúbal. Esta parte que está aqui à minha frente já foi escavada, portanto o nível inicial, quando iniciámos os trabalhos, estava mais acima, sensivelmente à cota ali da soleira de entrada da sala do capítulo, portanto toda esta zona aqui à minha frente já foi intervencionada. As lajes
em pedra que indicavam a localização das esculturas foram primeiro levantadas, não é? Ficou depois a camada de assentamento e a partir daí começámos nós a intervenção arqueológica propriamente dita. As crónicas também já nos davam indicação que era só nas lajes tripartidas, ou seja, havia lajes que eram pedras inteiras e havia outras que eram compostas por 3 pedras. E à partida só nas que eram compostas por 3 pedras é que estavam as sepulturas do século XVIII. Nas crónicas são referidas 15 enterramentos, 15 sepulturas. Nós não apanhámos todas as sepulturas, nós aqui para já ainda identificámos só 5 enterramentos, e isto tem uma razão muito simples, que tem a ver com a cota a que era efetuado o enterramento. Portanto, nos que foram feitos acima da cota onde vocês estão neste momento, já foram retirados, mas o coveiro nunca faria a cova à mesma profundidade, digamos. Portanto, algumas freiras, mesmo sendo os enterramentos a partir do século XVIII, podem estar numa cota mais abaixo. No Diário de Campo, Natalia Antunes Ferreira toma registro da posição daquilo que é descoberto para futura análise, incluindo a posição das ossadas correspondentes aos 7 esqueletos que ficaram visíveis com as escavações. O ato de escavação é uma ação destrutiva e, se não for devidamente registada, vão-se perder informação que é crucial. Por isso tem que ser feita de forma muito meticulosa, com o registro contínuo de tudo o que vai aparecendo, para que não haja destruição e perda irreversível de informação. É por isso que é um processo que é um tanto ou quanto moroso, que depende de contexto para contexto. Em simultâneo com toda esta atividade, um pequeno grupo de assistentes está reunido numa mesa, tendo como função limpar cacos de cerâmica provenientes de outras escavações. Natalia Antunes Ferreira e Maria João vão conduzir os estudos posteriores baseados na recolha de dados que teve lugar no final do ano passado. Só então, as investigadoras estarão em condições de confirmar estas observações. Ou quem sabe, surpreender com conclusões sobre a realidade do cotidiano das freiras clarissas que habitaram o quinhentista Convento de Jesus.